Feliz sábado para todos os nossos amigos e ouvintes. Estamos aqui em mais um final de semana, sexta-feira, 28 de junho de 2024, para mais um estudo da Bíblia. Vamos estudar, aprendendo e ensinando o Salmo 91. Vamos orar? Eterno Pai, nos entregamos inteiramente em Tuas mãos. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, purifica-nos de todo o mal, para que possamos, de uma maneira digna por Ti, celebrar mais um sábado de honra e glória ao Teu santo nome. Nós queremos, Pai Santo, dedicar esse dia a Ti, para que o Senhor tome conta de nós, para que possamos louvar e bendizer o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Então, hoje vamos falar sobre o Salmo 91. Recentemente eu estive estudando sobre o estudo da Bíblia. Por que será que algumas vezes a gente estuda na Bíblia, Deus dizendo que vai nos livrar de todos os males, dos pequenos problemas, e a gente não se livra disso? Por que será? Se a gente olhar para Jesus, ele também sofreu muito, ele foi morto, ele foi humilhado, e parece que Deus esqueceu dele e esquece também da gente. Se o Salmo 91, ele fala de tantos livramentos, mas para nós parece que não chegou. Então, nós ouvindo, inspirando-nos, estudando, chegamos a uma conclusão que muitas vezes nós temos que começar a ler um salmo ou um capítulo da Bíblia pelo último verso. E hoje eu quero mostrar para vocês isso daí. Por quê? O Salmo 91, ele começa dizendo o seguinte: o que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente. Diz o Senhor, meu refúgio, meu baluarte, meu Deus, em quem confio, pois ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Fui procurar o que é passarinheiro, é enganador, é o cavalo que se espanta e derruba o seu cavaleiro. Esse livramento nós não vemos hoje. Então eu fui ao último verso desse salmo. E agora nós vamos ver algumas palavras extraordinárias. A última palavra que nós vamos encontrar é salvação, no verso 16. O verso todo diz assim: saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Lhe darei a minha salvação. Aí eu começo a ver o seguinte: o que é salvação? Salvação é um livramento total, é vida eterna, é morar eternamente com Jesus Cristo, livre de tudo aquilo que é mal, que é ruim, que é duvidoso. Porque Ele vai dar uma vida plena para nós. Vida plena, vida eterna, imortalidade. Esta é a tradução da palavra salvação. E ele também vai falar em longevidade. Longevidade é vida longa. Mas que vida longa é essa de sofrimentos? Não. É uma vida longa, plena. Uma vida eterna, uma vida cheia de salvação. É a longevidade eterna. Quando nós não teremos mais problemas nenhum, porque o Senhor tem nos livrado. Ele diz que vai dar o quê? Longevidade e salvação. Vida longa em sofrimento é cansativo, é mau, é incerto, é pesaroso, é angustiante. Mas a longevidade que Deus quer é a eternidade, na plenitude da salvação. Depois ele fala de saciedade. Saciedade é quando uma pessoa satisfaz os desejos completamente. E quando é que a gente sacia plenamente, se não na vida eterna, quando a gente tem a certeza de que moraremos com Cristo eternamente? É o nosso desejo, é o nosso anseio de cada dia. Antes disso, nós nos angustiamos. Mas o que é angústia? Angústia é necessidade. Quando a gente tem necessidade, muitas vezes se angustia,
As traduções bíblicas, de repente, ela toma um sentido dependendo da língua, dependendo da região que a gente mora, então ela toma algo diferente. Angústia, nesse caso, é anseio, é o desejo de querer chegar a morar com Cristo. Então, nos angustia, dá uma ânsia, um desejo, uma vontade de chegar lá. Para lá fazer o quê? Louvar, bendizer e adorar o nome daquele que é poderoso. E ainda, no verso 15, Jesus fala, livrá-lo-ei e o glorificarei. Glorificar, então, é atribuir a alguém a glória eterna ao lado de Deus. Cristo disse que vai nos glorificar, vai nos apresentar a Cristo de uma maneira fantástica. Ele vai dizer publicamente, este me amou e escolheu-me, Pai. Eu também agora o escolho para que ele nos adore e, em compensação, eu o glorificarei e darei uma vida eterna em nós. Que coisa linda quando você medita, quando você pensa, quando você, então, assimila o valor das palavras que estão na Bíblia, na palavra de Deus. E o verso 14, ele diz, porque a mim se apegou e amou, eu livrá-lo-ei e pô-lo-ei a salvo, porque ele conhece o meu nome. Quando a gente conhece o nome de Deus, não é simplesmente conhecer o vocábulo. Conhecer o nome de Deus é que ele é poderoso, digno de obediência. Obediência a quê? Aos seus mandados. Mas nós somos salvos pela obediência? Não. Nós somos salvos pela graça de Cristo graciosamente. E qual é o agradecimento? Qual é o compromisso que a gente tem com aquele que nos salvou? Obedecê-lo, amá-lo. Amar significa fazer a vontade dele. Ele disse claramente, se me amais, guardareis os meus mandamentos. São palavras que elas estão juntas no significado. Amar é dar-se por alguém. E se eu dou-me por alguém, eu obedeço-o, porque eu confio, porque ele é justo, porque ele é compassivo, porque ele é reto. Por que não fazer a vontade daquele que me criou, que redimiu do pecado e agora ele promete o livramento quando todas as coisas foram findadas? E ele dá ordem, diz aqui, aos anjos para que cuide de nós. Quando é que os anjos vão cuidar de nós plenamente? Quando tudo acabar, que estiver caído a última praga. E agora nós precisamos de um livramento das mãos dos anjos, que Cristo disse, eu mandarei os anjos cuidar de vocês. Ele então nos segurará, nos livrará e nos conduzirá aos braços de Cristo. Meus irmãos, meus prezados, isso é maravilhoso. A satisfação que a gente tem de pertencer a este povo extraordinário. Um povo que não leva em conta, não é o nome da igreja, um povo que leva em conta o servir a Deus, o amar a Deus e obedecer a esse Deus, porque Ele nos salvou, Ele graciosamente Ele nos deu a salvação. E ainda diz que eu pô-lo-ei a salvo, porque Ele conheceu o meu nome e manda os anjos guardarem-nos. O verso 7 até adiante, ele diz, caiam 1000 ao teu lado, tu não serás atingido. Mas hoje nós somos atingidos por tantas coisas, guerras, doenças, perdas. Quando será isto? Quando Deus nos der a vitória final. Todo o capítulo, ele gira em torno disso. Uma promessa que ele fará por nós aquilo que nós não merecemos, mas ele dá graciosamente. Ele um dia quer nos coroar, ele quer nos glorificar diante do Pai, publicamente. E nós ainda teremos aflições, como ele mesmo disse. No mundo tereis aflições, tem bom ânimo, tem coragem, não teme. E então nós vamos seguindo nesse caminhar cheio de problemas, dificuldades, prejuízos, angústias, desejos, ansiedades.
mas certo de que um dia nós estaremos vencedores com Cristo. O Salmo 91 é isso que ele quer dizer para nós, que a vitória é no final. Certa vez, um casal de missionário foi para a África. Trabalhou 50 anos. Com 50 anos, ele pega de volta o navio, ele e a sua esposa. E havia festa no navio. E ele pensou que era até para ele, pela vitória dele, dos 50 anos de trabalho. Mas chegando em Nova York, todo mundo desceu, não despediu. Ele ficou sabendo que o presidente da República estava naquele navio. E a festa era para ele, não para o casal de velhinhos. E ele então, com a esposa, foi para uma kitnet preparar um almoço. E ele disse para a esposa, 50 anos de trabalho, 50 anos de dedicação. Ninguém foi nos buscar para dizer muito obrigado, dizer vitoriosos. Que coisa! E a velhinha ali, fazendo o almoço, disse assim, isto nós não temos nada com isso, muito menos eu. Peça, pergunte àquele que nos enviou. Ele poderá dar-te uma resposta. Ele ficou pensativo, foi para o quarto, ele ajoelhou-se e disse a Jesus, Jesus, 50 anos de trabalho, estou voltando e ninguém foi me receber? Por acaso não reconhecer o trabalho que eu te dei, que eu prestei a ti pela salvação das almas? E ele volta para a cozinha onde estava a sua esposa. E ela perguntou, ele chegou meio desconfiado, e ela perguntou, falou com ele? Sim. O que é que ele lhe disse? Ele disse que a hora do agradecimento ainda não chegou. A nossa vitória não é aqui. E eles agora louvaram a Deus pela resposta de Deus, o pagamento ainda não estava feito. Aliás, o pagamento, nós é que devemos desejar a glória e a adoração a Deus, porque Ele é quem nos deu tudo. O ir para a África trabalhar 50 anos era um privilégio, assim como é nosso privilégio ter uma missão aqui de pregar o Evangelho, de servir as pessoas, em especial a família, e depois os conhecidos e os desconhecidos também. Essa é a nossa missão, de levar o Evangelho a todos aqueles que necessitam conhecer a palavra de Deus. E o pagamento, o reconhecimento, a glorificação não é agora. Cristo nos reserva tudo isso para o final de todas as coisas, quando nós receberemos a vida eterna dada completamente por Ele. E Ele vai nos dar a vida eterna e nós vamos, pela eternidade, louvar, bendizer e adorá-lo. Deus seja louvado por isto e que a graça do Senhor nos alcance. Esta é a nossa mensagem para hoje. Desejo para vocês um feliz sábado e agora vamos orar. Eterno Pai, obrigado por tudo que o Senhor nos deu. Obrigado pelas promessas que o Senhor nos faz, que vai nos livrar. Mas não sabemos que no mundo teremos aflições como estamos tendo. Não sabemos o nosso tipo de morte, não sabemos que vamos ainda passar, mas uma coisa é certa, o Senhor estará conosco. O Senhor nos livrará até mesmo do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. 1000 cairão aos nossos lados e 10.000 à direita. E nós não seremos atingidos porque o Senhor guarda para nós a vitória final em Cristo Jesus perante todo o universo. Pai Santo e Eterno, em nome de Jesus nos colocamos. Amém. Feliz sábado para vocês e até a próxima.